sisters e bros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Ciscast, podcast do Cis Brasil. E hoje nós temos essa novidade, estamos todos aqui na tela, né, para ficar mais bonito, inclusive. Aqui embaixo de mim, diretamente, tá a Juliana Leão. Ei, Ju. Olá, galera, tudo bem? Tudo bom. Aqui do lado tá a Flávia. Ei, Flávia. Flávia Cabana, vamos falar o sobrenome. É. E aqui do meu ladinho, ali no cantinho, tá a estagiária, que insistiu muito para aparecer no vídeo, mas nós falamos, não, estagiária, não. A sua imagem não pode sair. A sua imagem é sagrada. Ninguém pode saber o que a estagiária aparece. Então, ela foi muito contrariada, mas aceitou. Então, ela tá aqui, ó, como o avatarzinho dela. Olá, estagiária, tudo bem? Tudo bom, meninas? Tudo bem? Olha, pra vocês verem como Oi? eu sofro. Pra vocês verem como eu sofro na condição de estagiária. Mas tudo bem, deixa elas. A volta do pavão é sempre colorida. Eu só tenho isso pra dizer. Eu não tô escutando direito, vocês estão? Sim, acho que sei. Mas enfim, estagiária, é o seguinte, todo mundo quer te ver, mas ninguém vai te ver, só a gente. Tá ótimo. Eu já tô conformada com isso. Beleza. Então, olha só, nós vamos falar hoje sobre um resumo da quinta temporada, porque já começou a dar, né, tremedeira, né, falta de ar. Você pensa que é o Covid, né? Não, é a falta de Outlander. Sintomas da Drawlander que tá pegando pesado já na gente. Exatamente. E antes da gente começar, eu já quero dizer o seguinte, eu estou sozinha aqui em casa com os meus filhos, eu já deixei tudo preparado para eles, mas, né, pode entrar aqui uma emergência, a gente não sabe como é que criança é, né? Mãe, o sol tá batendo em mim, ou mãe, o Vitor tá olhando para mim, enfim, né? Então, se algumas das crianças entrarem aqui, eu já peço desculpas. Mas é a quarentena, gente, fazer o quê? É improviso, a gente faz do jeito que dá e é assim mesmo, vamos lá. Isso mesmo. Assim o pessoal já conhece logo os meninos. É. Exatamente. Mas enfim, vamos voltar ao nosso assunto. Então, o resumo da quinta temporada. Vamos começar com os personagens. Vamos falar sobre aquele que eu acho que foi a maior mudança, né, de Outlander até hoje, que saiu totalmente do livro e deixou totalmente todo mundo surpreso, né, que foi o Murtagh. E eu queria saber, né, será que a história dele foi bem contada? Vocês gostaram do personagem ter sobrevivido à temporada 5, a quinta temporada? Eu confesso que logo de cara, assim, eu achei que não ia rolar. E quando começou a quinta, né, ou que ele vinha na condição de um revolucionário, né, aquilo eu falei assim, não, só mais uma sofrência pro Jimmy, né, porque como é que ele vai lutar? Quem já leu os livros sabia que vinha pela frente, como é que ele vai lutar com o próprio padrinho dele? Mas no frigir dos ovos ficou muito bom, eu gostei bastante, assim, para quem tinha relutância, né, como eu tinha da sobrevida que eles deram aí pro Murtagh. Você gostou, Flávia? Eu gostei, eu sempre gostei muito do personagem, eu acho que é muito mérito do Duncan também como ator e da química que ele tem com os outros atores e com todos e do Murtagh com os outros personagens também. Eu acho que o personagem ele acabou ficando maior do que ele é nos livros, na série. Então eu acho que foi importante para a série fazer isso com ele e dar esse fechamento que a gente teve no episódio 7, né, dessa temporada. Triste, muito bem feito, um dos melhores episódios da temporada para mim, o 7. E achei que foi importante, porque no livro o Murtagh, ele simplesmente meio que ele morreu em Culloden e a gente não fica sabendo como, nem não tem uma despedida do Jaime, não tem nada. E a série conseguiu explorar essa história dos dois melhor, eu acho. Pode falar. E nos livros ele nem tem essa ligação, né? Na condição até de padrinho do Jimmy, no livro ele mal aparece. Pois é. A série consertou isso, porque
Um padrinho era de suma importância, né? Acho que é bem diferente do que é hoje. Então ele assumiu aquela condição, já que os pais tinham falecido, lógico, ele tinha que assumir. E nos livros a Diana não faz isso, né? Ela trata o Murtagh como um Hellis, assim, qualquer na vida do Jimmy. Até acho que a série acabou arrumando essa relação aí, padrinho-afilhado. O que você achou, Ju? Não, a gente percebe esse carinho mais que os roteiristas dão pro Murtagh a partir da segunda temporada, quando faz com que o personagem saiba que a Claire é do futuro. Isso não existe no livro, né? Ou isso não é claro no livro. Então, assim, ele fica sabendo que é do futuro, ele sobrevive a Culloden, e eles trazem o Murtagh na terceira temporada, na quarta e culmina na quinta. Eu fico muito feliz, porque eu sempre gostei do personagem, mas pela linguagem que o Duncan deu, e não do livro, pelo que, como a Flávia e a estagiária falaram, né? E eu gostei muito. Assim, fico triste com a saída e com a morte dele, da maneira como foi. Alguns sketches para trás eu falei que, na minha opinião, talvez a história não precisava ter esse desfecho, mas foi uma escolha de roteiristas, mas que foi coerente, que deu ok pra série. Na verdade, o relacionamento dele, não só com o Jaime, mas com a Claire, né? Também foi muito lindo. Os dois tinham uma química muito grande e a amizade que eles criaram ali também foi linda. Eu votaria para não ter matado o Murtagh. Continua com a história dele. Aparece de vez em quando. Mas, né, eu acho que tudo tem um fim. Aí mataram ele. Mas o Murtagh, ele teve o plot. O plot seria o... Em português mesmo, gente? A história. A história dele de amor, né? Com a Jocasta, que foi também uma coisa legal que a série trouxe de volta, né? Trouxe de volta não, que a série trouxe. E aí eu queria ver com vocês. Vocês acham que o Murtagh vacilou com a Jocasta por ter escolhido tarde demais? Eu acho que é aquela coisa da vida, né? Eu acho que é interessante a série mostrar como acontece isso às vezes na vida das pessoas. Você vai deixando uma coisa que você sente guardada e às vezes não tem coragem de falar, não tem coragem de se declarar, não tem coragem. E aquilo fica lá e chegou no momento da vida ali que eles se reencontraram, né? Mas foi um momento ruim, a hora errada, né? Que ele estava envolvido nessa história da milícia. E aí foi triste, porque deu muita pena da Jocasta, porque ele não ia deixar de fazer o que ele tinha que fazer para viver isso com ela. Como diz os antigos, né? Pau que nasce torto, morre torto. E eu achei a Jocasta super coerente quando ela diz ali na noite antes do casamento, né, dela com o Innis, que a gente achou primeiro que o Murtagh seria o Innis, assumiria, né, a história desse personagem, acabou não sendo, ele teve uma história paralela e depois nessa temporada a gente conheceu o Innis e tal, mas ali naquela última noite eu achei a Jocasta super coerente e também é um ato de amor recusar o Murtagh, porque ela iria continuar sofrendo, porque ela já teve casamento naquelas circunstâncias, e um casamento que tirou muito dela, né? Foram as mortes de filhas. Então, assim, eu gostei muito de como essa história foi trabalhada na temporada. Se ele tivesse dito pra ela, né, na cabana, aquele dia, no casamento da Bree, que ficaria com ela, talvez aquele momento ali ela tivesse dito sim. Né? Mas o fato dele ter falado não deu a ela tempo para pensar, e aí por fim ela. Então eu acho sim que ele foi tarde demais. Não quis ter mudado nada. O timing foi errado, né? Mas falando da Bree, tem o episódio já começa com o casamento dela, né? E a Bree, ela teve no centro de muitas histórias dessa temporada, né? Ela e o Roger foram atores principais dentro de alguns plots. Vocês acham que a Sophie, como atriz, ela encontrou o tom certo para o personagem? Mesmo sendo... A estagiária. Não. Não.
Eu acho que essa Bri, eu já falei isso aqui, ela não consegue incorporar a personalidade da Brianna que está nos livros. Ela é muito delicada para aquela Bri que a DG criou. Então, mas é nela, né? Eu não sei, não é? Ela é boa atriz, tudo, ela foi bem essa temporada, mas eu acho que ela não. É uma dificuldade que ela tem, até física, não sei, talvez. Você sente falta assim de uma coisa mais explosiva, mesmo nas expressões, assim, uma coisa irada, né? Aquela coisa. Dos Fraser, né? Eu não tenho. E quando ela teve foi algo desmedido, né? Que a gente viu lá na 4ª temporada. Quando ela bate no Jamie. Quando você lembra, por exemplo, da cena da Claire na beira do rio batendo boca com o Jimmy, né? Você espera um pouco daquela Brianna, da mistura dos dois, né? Que foi a Flávia até disse que é uma das cenas preferidas dela da série, essa briga dos dois. E a Brianna, mas assim, nenhuma expressão de raiva, daquela coisa assim, você não vê, eu não consigo captar isso nela. Faz falta, assim, um pouquinho. Ela é totalmente diferente, né? A Brianna do livro, ela é grande, ela é forte, ela é ruiva, ela é da altura do Jamie, ela levanta coisas pesadas, ela não tem jeito. Eu acho que a Sophie, ela encontrou, vamos dizer que a Bri dela, né? Ela faz a Bri da forma com que ela interpreta, o jeito que ela incorporou mesmo a Bri, e é totalmente diferente do livro. Eu acho que é melhor mesmo desapegar dessa Bri dos livros, porque a gente não vai ter essa Bri na série com a Sophie. Talvez, Flávia, até onde ela se sinta na condição de atriz um pouco mais confortável para desempenhar esse papel. Então ela ficou nessa linha aí, e acho que ela vai seguir, porque a gente sempre fica esperando, né, uma coisa brilhante na Fraser, mas eu acho que ela vai continuar assim, desse jeitinho que é confortável para ela. Mas de qualquer forma, eu vejo avanço. Eu acho que mesmo que não seja a Bri que a gente esperava, e como vocês já falaram, ela encontrou um tom, algo aí para guiar, a Sophie, ela tem se esforçado. Eu acho que a Bri, essa temporada, ela foi muito melhor, foi um personagem melhor, mais bem colocado do que das temporadas passadas, até pelos dramas que o personagem dela viveu. Isso é verdade. Ela falou que ela tentou, né, o personagem uma vez antes e não conseguiu. Da segunda vez, quando ela tentou, ela disse que tentou pegar características do Sam e da Katrina, né, como pessoas, e juntar essas duas características para fazer o teste dela, que ela imaginou que assim ela teria mais chances, e realmente ela teve e conseguiu. Mas e eu acho que, além disso, o sotaque que ela usa, né, que ela tem que fazer aquele sotaque, porque ela é inglesa da Inglaterra, né, para ela fazer o sotaque americano de Boston, que já é um sotaque diferente, que não é tão fácil de fazer, na minha opinião, não sei, tô falando na minha opinião, parece que prende um pouquinho ela, porque até quando ela vai dar entrevista, que ela fala o inglês dela normal, parece que ela se solta mais. Então, eu não sei se isso para ela foi uma dificuldade, mas é uma coisa que eu reparei, assim, me dá um pouco de aflição. Para alguns atores, essa questão do sotaque eu acho que é complicado mesmo. Alguns conseguem fazer isso de maneira muito natural, eles treinam e eles têm facilidade para isso. Outros você já vê que que quando precisa ter um sotaque, o personagem já não tem aquela desenvoltura, né? Porque eu acho que às vezes ela fica pensando demais. Fica pensando demais em não fazer. Tem o telefone tocando. Tá ligando. Ela tá ligando pra reclamar que a gente tá falando dela. Às vezes a pessoa, ela tem que fazer aquele sotaque e ela tem que ficar lá atrás na cabeça dela pensando, eu não posso usar o meu sotaque, eu tenho que fazer. Então ela fica pensando naquilo, e aquilo ali te impede de alguma forma de você soltar, né? Se soltar e fazer do jeito que deveria ser, assim. Então pode ser realmente que seja uma coisa que atrapalhe.
De repente falta um pouco mais de diretor de elenco ali, sabe? O diretor de elenco com os coaches dando um duro mais nela, um trabalho mais nela para ela poder corrigir a questão do sotaque, ter mais liberdade e mais desenvoltura. A Katrina é uma que consegue ter desenvoltura fazendo sotaques diferentes. A gente já viu, né? No Ford vs Ferrari e tudo mais. Então, é do ator mesmo isso. Já o Roger, né? Ele passou de chato a... O Roger, inclusive, se você vê uma entrevista dele ao vivo, você precisa de legenda, né? Eu assisto as lives dele, eu entendo 15% do que ele tá falando. É muito difícil, é aquele escocês carregado, assim, que sotaque escocês. Já na série, ele se faz mais claro, já é mais fácil de entender, né? Ele é o contrário da Brie. Mas ele, enfim, né? O Roger, tão amado e tão odiado pelos fãs, né? Ele traz aquela ódio e amor. De chato e resmungão ao cara que entende onde é o seu lar e é capaz de matar por ele. O que você fala da evolução do personagem da temporada? Quem tem ranço? Então, eu sempre tive ranço. Eu ainda tenho muito ranço do personagem do Roger dos livros. Eu li até o final, até o último que saiu. E o ranço continua. Mas na série eu achei que teve um desenvolvimento legal esse personagem nessa temporada. Eu acho que eles conseguiram tirar um pouco do peso. Eu acho que a temporada passada, na quarta, eles tentaram colocar ele e a Sophie e a Brie, no caso, muito no foco da quarta temporada, da metade da quarta temporada pro final. E isso pesou pro Roger. O personagem ficou chato, ficou pesado. E agora não, agora ele não tinha essa coisa, né, de ser aquele cara que vai carregar a história, aquela parte da história. Então eu achei que desenvolveu legal, ele evoluiu, né? Aquele início dele ainda chato, reclamando de tudo e tal. Mas no final você vê um cara mais decidido, corajoso, que resolveu que tá feliz ali, encontrou o lar dele com a Brianna e parou de resmungar sobre a história do filho ser dele ou não. E assumiu o Jamie. Foi legal, assim, e até a relação dele com o Jamie também, naquele episódio da mordida da cobra, né? Aquele episódio também que começou a desenvolver a amizade dos dois ali, o relacionamento. Então, acho que pro Roger foi uma temporada muito importante pro personagem dele. O que vocês acham? Estagiária Ju? Vamos ver, né, se ele vai continuar assim com essa personalidade máscula dele, um cara mais decidido. Porque Deus do livre, nossa senhora, o cara é uma mala sem ânsia, de papelão de chuva, tempestade, São Paulo alagando, tá lá o Roger, a mala, você tem que carregar o sujeito. Mas na série, acho que deram... Eu gosto dessa personalidade dele, assim, e até como foi posta a consciência dele com a realidade que ele estava vivendo. Ela veio caindo a ficha dele aos poucos, né, a cada episódio. Então não foi uma coisa abrupta, foi gradativa. Eu gostei, por incrível que pareça, eu gostei do Roger. Eu acho que ele tinha estágios a cumprir, né, nessa temporada. E primeiro foi o enforcamento. A questão do enforcamento é meio que uma mudança de chave para ele. Depois ele teve no episódio 9, né, em que o Jamie é picado pela cobra. Então ele também teve um plus aí. A gente achou que ia regredir, ia chutar tudo e ir pro balde, chutar o balde, quando eles tentaram voltar pro futuro. Mas aí vem a explicação logo depois, que ele pensou no lar e ele também raciocinou que o lar dele era aquele ali no século XVIII, junto com os Frasers. E ele, assim, e tudo culmina com ele matando uma pessoa, pela Claire, pela família dele, né? Pelo lar que agora ele entende. Então, assim, foi um crescimento do personagem muito interessante, que eu acho que o Rick teve que se apagar, o Rick precisou se apagar, ele, vontades dele, ego dele, o que seja,
para que o personagem, né, o Roger, pudesse ter sido melhor trabalhado. É verdade, também acho. Nesse lance que você falou, Ju, da família dele ter matado, né? É curioso, porque ele vai embora, num episódio ele diz, minha família, eu, você e Jenny, né? E o Jenny. E, de repente, ele mata pela Claire. Né? É bom o genro gostar da sogra, né? A minha Claire não é da sogra. Não dá certo, né? Não é qualquer sogra, né? É a Claire. Não, é a Claire. Eu achei que ele se redimiu. Eu penso que ele se redimiu para que ele melhore. Porque ninguém aguenta um homem deciso daquele. É, ninguém aguenta mesmo, não. Dá não. Santa. Nossa, eu queria dizer que eu aguento a DG falar 30 páginas sobre ervas do que Eu não aguento, não. meio parágrafo de Roger, gente. Pelo amor de Deus, eu prefiro as ervas do que o Roger. Sério. Eu prefiro nenhum dos dois. Ela é muito chata falando de erva, gente. Meu Deus. Bom, mas tá no livro, né, Flávia? Você tem que ler. Tá no livro. Eu você lê. sei, mas é chato. Não tô dizendo. Chato Tem que né? ler, mas é chato. Mas uma coisa que não foi chata nessa temporada foi o Jamie, né, gente? Aquele menino. Ai, sério. Os dois, né? Foram fofos. Uma fofurinha. Deram um show de atuação, mas não era ruivo. O que você Fazer o quê? O menino era a cara do Bonnet, inclusive. Vamos colocar um parênteses aqui. Se você pegou um ator e do menino é igualzinho, tipo, precisa. Igualzinho. Era pra botar dúvida na cabeça do Roger mesmo, né? Tipo, pra ele olhar o garoto e falar, não é possível, não é meu, né? Fazer o quê? E essa dúvida, a gente que quer acreditar que ela acabou, porque quando ela diz que pode viajar é seu filho, entre aspas, porque ela não precisa do gene do pai para ser um viajante, só um gene. O Frank não era viajante do tempo, e a Bri então foi assim, papo pra boi dormir, tá, tudo bem, tudo vivendo feliz para sempre, mas não, pelo que a Diana coloca nos livros, ele não precisaria ser filho de 2 viajantes, apenas um. Ele já. Mas a gente tem um plot no livro que mostra que tem a prova definitiva que o Jamie, aí já é um spoiler, né? É filho do Roger. E acredito que a gente vai ter isso na próxima temporada. Vamos ver. E pra mim, quando ela falou assim, o Jamie é viajante, prova que você é o pai dele, pra mim ficou resolvido ali, não? Você acha que ele ainda vai ter dúvida? Eu acho que ainda vai vir aquela coisinha que acontece pra ter certeza que é filho Claro. dele. É sinal que aquele Roger vai voltar. Gente, olha só, tá no DNA, ele é chato. Ele é chato. Ele pode ter umas horas de melhorou um pouquinho, mas no fundo ele é chato. Então vai voltar, não tem jeito. Mas coitado do Roger, né, gente? Ele sofreu muito nessa temporada. Ele teve um enforcamento dele, né? A Ju tava falando. Vocês falaram do enforcamento? A Ju falou. O quanto isso foi crítico e o quanto isso foi necessário virar a chavinha dele em favor de uma evolução do personagem, um novo pensamento e uma reflexão sobre aquilo ali, né? É um trauma muito grande, pô, imagina. Muito. E todo o processo também de resgate. Mas eles passaram, eles tiveram a outra cena, né, importante dos dois, até pro Roger mesmo, foi a viagem das pedras, né? Não posso dizer Crag-Natu, mas das pedras. Que eles foram e não foram para lugar nenhum. Ela não foi. E voltaram, né? E o que isso deu pro Roger, né? O que isso quer dizer para ele e para a família dele? A partir de agora. Ele confirma, ele mesmo sem ele saber conscientemente, que o lar dele, que ele queria como lar, era ali, Fraser's Ridge mesmo, né? Ele pensou, quando ele fala pra Brianna, eu pensei em casa, pensei no lar. Aí ele fala, eu também?
Então os dois pensaram em estar ali, né? Então acho que isso foi importante para ele cair na real e ele ver que ele realmente pertence. Trouxe um pertencimento para ele, né? Daquele lugar ali, aquelas pessoas, que é ali que ele vai ficar, pelo menos por enquanto, né? Sim, porque para você que não sabe, a pedra te leva aonde o seu pensamento, o seu coração, enfim, está. Então, quando o Roger imaginou lá, né, a pedra mandou ele de volta. Porque mesmo que tivesse uma corda ali, a gente sabe que mesmo viajando junto, cada um pode aparecer num lugar diferente. E a pedra foi bem clara para ele, a mensagem foi clara. Você pertence aqui, né? O que você acha, Ju? Não, é isso mesmo. Eu acho que confirmou a questão da família para ele. Eu acho que ele não pode mais questionar essa questão. O que aconteceu, o que eu destaco aí é um pouco do relacionamento dele com a Brienne, nessa coisa que antecedeu a decisão de tentar passar pelas pedras. Que ali houve um conflito muito grande, houve uma dificuldade de comunicação, né, e divergências do conceito do que era família. Ele não se importa com ela, com o que ela pensa, sabe? E ela também naquela necessidade de cumprir um juramento que ela fez e tal. Eu acho que os dois, eles mostram que são um casal com bastante conflitos, mas eu acho que agora eles se mostram mais dispostos a aprender com Jaime Claire. Com certeza. Esperamos que sim. Você está de acordo, estagiária? Bom, tá certinho. Vamos ver, né? O Roger não ter esse conceito de família que ele tem é até aceitável. Ele é adotado, né? Ele é um cara que não cresceu nesse ambiente familiar, mais para a igreja, né? Com o reverendo. Então, faz parte, né, da personalidade dele, do contexto do personagem, ele ter esses conflitos. E todo casamento tem, né? Vou continuar repetindo, acho essa Bri muito omissa, né? Muito quieta diante de um pamonha que é o Roger, entendeu? Se fosse um brutamonte, mas um pamonha daquele, sei lá, e ela fica ali naquela coisa, mas faz parte do jeitinho. A vida acabou dando as respostas para eles, né? Uhum. E a gente continua tendo, que eu acho que não vai acabar esse problema, o problema da química entre Roger e Bri, Rick e Sophie, que não funciona, né? Não existe. Não tem. Você vê até que, acho, na minha opinião, na minha leitura, ela meio que evita um pouco. Total. Posso estar enganada, mas eu não vejo ali. É diferente, né, as cenas dela com o Lord. Eu acho até uma questão de conforto, né? Ela se sente confortável ali nas cenas com o parceiro dela, né? O coitado. É bem diferente daqueles outros dois lá, mas... Bom, gente... Ela tem mais química com o Lord John do que com o Roger, né? Parece aquele episódio dos dois na varanda. Falei, que é isso? Nossa. Foi anos-luz. A química ali e a sintonia deles, muito bom aquela cena. E com o Roger não acontece. Você fica ali esperando, assim, esse encantamento, assim, é difícil. Talvez por isso a gente também não compre muito o casal, né? A gente... não dá. Quando os atores não vendem, fica difícil você comprar, né? Não dá mesmo. Isso que eu falei, que o Rick precisou se apagar um pouco, sabe? Apagar o ego do Rick, aquela coisa do Rick, para que o Roger pudesse aparecer mais. Senão não daria certo. E você acha que ele fez bem isso? Ele tentou. Eu acho que sim. Ele tentou. Eu acho que no final acabou sendo positivo, sabe? O Rick é um bom ator. Né? Ele é um bom ator. Existem várias coisas aí que atrapalham, mas ele é um bom ator. Sim, eu acho ele excelente ator, inclusive. Personagem
difícil de fazer esse que ele pegou. Outra atriz que eu amo, que surpreendeu muito, é a Lizzie, né? A Lizzie é fofa demais, amo todas as cenas com ela, deram pouquíssimo tempo de tela para ela, porque ela também não é uma personagem, né? Muito peso na série, mas achei linda, e a cena dela, né, da despedida da Brie foi um encanto. Acho que todo mundo gostou daquela cena. Eu não sei como é que a Brie conseguiu, depois daquilo, ainda ir para as pedras. Eu acho que eu não ia, não. Vai, meu filho, vai com Deus. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu A Lizzie acabou sendo um voo solo, né? Porque assim, a Lizzie tem um pai. No livro a gente vê que a Lizzie tem um pai que vai morar em Fraser's Ridge e vira tipo que um braço direito, um administrador ali das coisas e tal. E esse personagem não entrou na série, né? Não tá na série. Mas a Lizzie consegue ter uma história e ter uma personalidade, ter uma cara própria. E isso é a qualidade da Caitlin, né? Da atriz. Ela também é uma que tem... Desculpa. Assim como também não entrou, e eu esperava já para essa temporada, o flerte, né? Um pequeno flerte dela com os gêmeos, né? Eu espero que tenha, porque essa parte é muito engraçada. É engraçadíssimo, pô. Ela é bem doidinha da cabeça. Mas e é bem diferente dessa Lizzie também, que foi apresentada aí. Acho que, eu não sei por que não colocaram essa parte já, pelo menos uma pequena introdução do que tá deve estar, né, na próxima. Então, sobre isso que a estagiária está falando, a gente vai gravar um Ciscast com 300 milhões de spoilers, porque a gente vai conversar sobre tudo que não entrou do livro 6 e tudo que pode entrar do livro 7 e falar tudo. Então, se você gosta de spoiler, não perca que esse Ciscast vem aí. Mas pode falar, Flávia, você ia falar alguma coisa? Eu ia, mas eu esqueci. Isso é Gabiane. É o convívio. Vamos lá, agora vamos falar sobre o nosso querido Bonnet. Vamos falar sobre o Bonnet, o cara sem escrúpulos, o sociopata, né? O vilão da história, o vilão da temporada 5. Como vocês entendem a trajetória dele nessa temporada? Gente, só uma parte que o Quaid, eu amei ele na série, amei esse ator. Eu adorei o Bonnet. Vai fazer falta, viu? Porque também a foto dele não é tão rápida como a série apresentou. Mas eu adorei, vou sentir saudade dele na telinha, porque ele incorporou ali o Bonnet. Eu falei assim, nossa, tá muito bom esse cara, muito bom. Agora o Bonnet personagem até fizeram uma pergunta aí pelo Facebook, eu tava olhando, quem era o pior vilão, Blackjack ou o Bonnet? Difícil. Acho difícil. Eu acho que as pessoas podem escolher o Blackjack pelo que ele fez com Jamie. E qualquer pessoa que faz qualquer coisa com Jamie vira inimigo mortal. Mas se você for comparar as maldades, o personagem, a trama, fica pau a pau. Eu sou capaz de falar que eu ainda, talvez, eu acho o Bonnet mais malvado. Na verdade, o tipo de dissimulação é diferente, né? O Bonnet, ele é um cara que ele... Até mesmo abrir o coração dele, ser verdadeiro, como ele faz isso pra Brianna, quando ele conta a história dele, do medo dele de morrer afogado, e da história dele de vida, e daí ele fica claro que ele é um cara analfabeto, aí você, tipo assim, é como se ele te fizesse você se sensibilizar com ele. E a Brie passa por isso. A Brie, de certa forma, ela se sensibiliza com ele, né? E é um tipo de dissimulação completamente diferente do que o Blackjack tinha. O Blackjack, ele não precisava fazer nenhum tipo. Ele não fazia nenhum tipo. Ele era o que era. Eu acho que a diferença aí é bem mental, né? Blackjack é uma coisa totalmente
pirada da cabeça dele, essa obsessão que ele tinha. E o Bonnet, ele não era um cara obcecado, é sádico, né, de natureza, assim, de uma maldade. Então, acho que essa é a maior diferença entre os dois. Eu acho que 2 grandes vilões da série, 2 grandes atores. 2 perdas bem grandes para Outlander, porque a gente já perdeu o Tobias, né, fazendo o Frank e o Blackjack, e agora o Ed fazendo o Bonnet, que poderia ainda estar em mais uma temporada e a gente não vai ter, né? E foi uma surpresa, acho que inclusive pro Ed, ele falou que foi uma surpresa, ele não sabia que ia encerrar a história do Bonnet assim, mas foi uma decisão da produção e tal. Eu acho que isso dá uma margem do que a próxima, né? Porque o inimigo deles é a guerra, né? Vamos dizer. E que tá chegando aí, como termina a 5ª temporada. Então acho que assim, vamos liquidar logo, porque não dá para lidar com os dois, né? Uma guerra e um Bonnet na vida deles aí. E acho que por isso que adiantaram a morte dele, né? Mas uma pena. Uma pena mesmo. Mas o Bonnet, ele tem um plot, né, com a Bree. Igual a Ju falou, né? Como é que chama esse complexo aí de uma pessoa quando é sequestrada, violada, não sei o que, se apaixona pelo sequestrador? Ai, tem um nome. Eu não consigo lembrar disso. Mas nos livros isso fica bem forte também, né? Fica. Não é, na verdade, uma paixão, né? Não é que a Brit se apaixone, mas ela se sensibiliza muito com ele. E acaba sendo realmente muito piedosa e muito misericordiosa com ele. 2 vezes, a gente vê isso na 4ª temporada, quando ela diz o Jaime é filho dele, e depois agora quando ela vai dar um tiro, né? Porque o medo do Bonnet era morrer afogado. E daí ela vai e atira. E a pergunta que o Roger faz, ela fez isso por misericórdia, né? Ou ela fez isso só para garantir que o cara tinha morrido mesmo? O que vocês acham? A gente já tinha falado, acho que sobre isso, né? Eu tinha dito que achava que era um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Estagiária, você perguntou, eu pesquisei aqui rapidinho, Síndrome de Estocolmo. Nossa, tô mais fácil pesquisar, né? Síndrome do Estocolmo. Vamos falar um pouquinho agora de personagens bons, fofos, que a gente ama, como Fergus e a Marcelly, que não tiveram nessa temporada um plot próprio, né? A gente nem sabe onde eles moram, como vivem, comem, nada. Eles estão de relance. A Marcelly, a gente ainda teve um plot pra ela, assim, né? Que a gente ainda vai falar, mas como casal, realmente faltou, né? A gente não vê. Eles só fazem filho. Só isso. A gente só vê e fica sabendo. Tá grávida de novo. A gente só sabe assim. A gente quer saber como isso é possível. Poxa, eles devem morar eles não moram numa cabana de 4 quartos, 2 banheiros, 2 andares, entendeu? Deve ser um cômodo, 2 no máximo. Como que isso acontece? Mostra pra gente, poxa. Queremos saber. A Márcia deve ter perguntado pra Claire lá alguma erva pra botar essas crianças pra dormir, pra eles poderem fazer filho. Não é possível. Os meninos dormem uma semana. Eu quero essa erva, Claire. Pode passar por mim assim. Bom, mas enfim, o Fergus, um pouquinho de tempo de tela que ele teve, ele se mostrou, né, filho tão legítimo quanto e fiel, né, ao Jaime e a Claire, né, mas principalmente ao Jaime. É sempre legal a relação do Fergus com os dois, desde que ele entrou na série, que ele era pequenininho, até agora, assim. É sempre muito legal de ver qualquer coisinha que a série esteja disposta a dar pra gente, qualquer migalha dessa relação, a gente tá querendo ver, assistir e consumir, porque é sempre muito legal. Pena que a gente não tem muito, né? Não, e você vê que a relação deles é uma relação, né, de companheirismo mesmo, pela fala que ele falou, né, com o Ian. Eu e a Marcelly, a gente tenta não pensar naquilo que a gente não tem, mas sim o que a gente tem.
E a Marcely, né, gente, que foi a grande surpresa. Ela fez muito papel do que a senhora Bug, né, faria. Sim. E achei que foi genial. Genial. Foi um acerto. Foi um dos maiores acertos dessa temporada. Foi dar mais tempo de tela e mais história para Lauren. Lauren matou essa nos peitos e falou, deixa comigo que eu me viro. E ela simplesmente arrebentou. Fantástica. Fantástica. Ela tem uma cara boa. Mídia, né? E é tão bonito de ver essa Marcely, né, longe da mãe dela, né? Porque quando a gente vai lá na terceira temporada, aquela coisinha nojentinha que era a Marcely do lado daquela que eu não digo o nome, mas Você também eu nem lembro dela. Mas ela é o amor, né? Você se sentir acolhida e acho que ela realmente vê Claire como a mãe dela, né? Foi muito bonito. E a Claire assume como filha também. Ela assume a Marcely como uma filha, não só como uma, uma orientanda de medicina, já que é a Marcely quem está aprendendo. Não é a Brie que tem essa postura de que eu vou seguir minha mãe com todos os ensinamentos médicos dela. Não é a Brie. A Marcely se coloca, né? E ela é uma boa aluna e ela é uma boa filha. A gente tinha isso sendo desenvolvido e foi bastante interessante. Aí que entra a dúvida se a Malva vem ou não vem, né? Porque esse papel era da Malva. Sim. Sim. Mas gente, vai chegar num ponto que a Marcely vai ter tanto filho que eu, sinceramente, não sei se ela vai dar conta. Eu acho que... Então, é tudo isso, porque o que fez, por exemplo... Pode dar spoiler? Pode, né? Vou falar. Tá. O Fergus sair de Frasersbridge, se estabelecer em Wilmington como impressor. Talvez nesse buraco chegue a Malva, entendeu? Dá até. Mas também ele saiu porque ele não se sentia um homem completo. E a série também não mostrou isso, né? As dúvidas dele, os questionamentos, pelo fato dele não ter a mão, ele não atirava, ele não ia para as guerras. E a série está fugindo disso. Não fugiu, não. Pelo contrário, a série colocou ele lá brigando de pau a pau com o pessoal do sequestro da Claire, como se ele tivesse duas mãos. Não, mas exatamente. Quando ele sai do Frasersbridge no outro livro, Bianca, no outro livro, ele vai embora de Frasersbridge. Entendeu? Porque ele não. Hã? Não, eu entendi. Eu tô falando que eu acho que a série mudou isso. A série tirou esse Fergus que é inseguro e tal, e colocou um Fergus totalmente seguro dele pra não ter, talvez, esse caminho, não sei. Então, vamos ver como é que... Não, eu tava falando da Malva, tudo isso pra encaixar a Malva. Encaixar a Malva, sim. Eu acho que a Diana falou no Twitter que a Malva vem, não sei o que ela sabe. Mas eu tava pensando aonde que ela vem, o momento que ela entra na história, como que ela chega. Também a gente fica aqui questionando, mas quando vai na série sai tudo lindo, maravilhoso, a gente fica babando, né? A gente só gosta de imaginar. A gente gosta de fazer teoria. Uma teoria é: quantos netos você acha que Claire e Jaime terão no final da próxima temporada? Depender de Marcely Fergus. Nossa, vou voar juntas, né? Mas enfim, deixa eu ver o que mais temos aqui, gente. Vamos falar do Ian. Bom, que voltou. Ele voltou, e no último Ciscast, para quem ouviu, né, viu a Ju falar da mudança dele de postura, né, como ele era um Ian que era brincalhão, e de repente agora ele voltou nesse homem sério, maduro. Como vocês viram a mudança do personagem dele? Outro ator fantástico, né, que é o John Bell, que a gente também vê uma evolução enorme nessa temporada dele. Nem precisou de Flávia. Quê? Nem precisou de outro ator.
Porque ele, quando ele volta, né? Ele tá encorpado, ele tá um cara grande e tal. Nem precisou. Acho que maravilhoso. Ele passa no olhar, assim, essa mudança, né? Você vê que o personagem parece que alguma coisa. Você sente. Ele ainda não contou tudo o que aconteceu com ele, ainda não foi revelado nessa temporada. Acredito que na próxima vão desenvolver essa história dele. Mas você sente, né, uma sombra, assim, você sente que alguma coisa aconteceu que fez com que ele sofreu, né? Então, fez com que ele mudasse, assim. E ele consegue passar isso só no olhar, no jeito de falar. Então, é outro ator muito bom. E aquela angústia no olho dele, né? A gente sabe que tá ali, que tem uma angústia ali, uma coisa. Muito bom mesmo. Molequinho bom. E a história que aconteceu dele é legal, né? Muito. É muito legal a história. Tomara que eles contem, ó, pelo menos um pouco da história. Eu acho que eles vão contar. No final da série, ele já começou. Ele fez um ensaio ali de contar um pouco pra Bri e pra Claire, né? Que ele queria voltar no tempo pra poder corrigir, pra poder fazer alguma coisa acontecer lá, impedir que alguma coisa acontecesse, que aí a gente vai saber o que é, mas ele começou, então acredito que na próxima a gente vai saber tudo o que aconteceu. E a gente pode entrar um pouco mais nesse mundo dele, né, com os índios e tal, que é bem legal também. Tem uns plots no 6º livro do Jaime com os índios também, que é bem engraçado. Muito bom. Vamos ver se a gente vai ter. Também é outra parte que foi comida, né? Porque é um Jimmy indigenista, né? Ele exerce essa função, ele conversava com o exército inglês e os índios, né? Ele era um porta-voz. E é muito legal quando ele ficava lá enfiado, né, no colo daquela índia lá. É muito engraçado. E depois a Claire não entendia porque que ele voltava pra casa cheio de fogo. Se você tá querendo saber o que é, escuta o próximo sketch, vamos falar. Mas os Mohawks, né, como a gente estava falando, vocês acham que o Ian, o personagem dele, ainda tem muito a crescer, ou vocês acham que ele cresceu o que tinha para ter crescido nessa temporada? Não, acho que ainda tem coisa para acontecer ainda. Ele ainda vai crescer bastante. Acho que a gente ainda vai ver muito do John Barry e do Ian. Muito. Tem muita história para ele. E tenho certeza que o John Bell vai dar conta. Ele vai dar conta. Ele vai, eu também acho. Quem a gente, né? Quem fez. Quem deu essa notícia nas redes sociais e que foi visto de forma estranha, né? Se vai continuar, não vai continuar, se vai crescer o personagem, se não vai, foi o David Barry no Instagram dele, né? O personagem dele, Lord John, ele deixou no ar que talvez não vai voltar, ele deu uma live falando como ele foi tratado e tudo. Só que a gente sabe que a história do Lord John, ela vai ainda seguir muitos e muitos livros, né? Fica aí a dúvida se a gente vai ter toda essa história do Lord John ainda, ou se eles vão tirar isso da série de alguma forma. Na 5ª temporada eles já mudaram, porque o Lord John não participa, né, do 5º livro, ele só através de cartas e tal, mas ele voltou, ele apareceu, e agora ele tá voltando pra Inglaterra, né, na série. E eles podem, com esse plot que eles fizeram, eles meio que fecharam, e na série eles podem muito bem deixar ele lá e não voltar mais com ele. Ou ele pode voltar e acontecer tudo que tem pra acontecer ainda. Vamos ver. É uma pena se ele não voltar, porque é um personagem que todo mundo adora, né? Ele falou que ele deu a entender que gravou muitas cenas e muitas não foram ao ar. Ju, o que você achou do aproveitamento do ator David nessa temporada? Foi muito estranho porque assim, você entende, se o personagem não aparece no livro 5 fisicamente, né, só por cartas, e daí com ele na temporada 5, você pensa o quê? Pensa que o ator é carismático, que ele merece estar ali, que
Ele ganha tempo de tela porque o público pediu. Porque as histórias onde ele se mete são muito aleatórias. Ele, assim, a presença do Lord Jon ou não faz muita diferença, assim, pra história. É sempre maravilhoso ter o David na série e poder vê-lo. Mas, assim, com relação à mudança da história, não tem muito, né? Mas é muito estranho, porque se a participação dele faz você pensar isso, por que então tiraram tanto dele? Bem, a produção de Outlander não é também um mar de rosas. A gente tem que entender que existem também problemas, mesmo que eles não queiram transparecer. Ao que parece, houve sim um problema de bastidor, alguma situação complicada ali, que acaba resultando nisso. Eu espero que se resolva, porque eu quero mais David Berry na série. E Lord Jon também. Então, e quando você vê aqui que a intenção, por exemplo, acho que eu não sei onde eu li, é produzir os contos de Lord Jon, né? Eu achei até estranho ele meio que vou sair. Eu falei, que é isso, meu filho? Estão pensando em produzir os teus contos e você vai sair? Quer dizer, eu não fiquei sem entender absolutamente nada. Porque ele é um personagem importantíssimo. Você está no livro 8 e tenho certeza que no 9 ele também vai estar. Uhum. E o cara tá lá, acompanhando a trajetória dos dois, né? Do time da parte da família, né? Ele foi levar esse último episódio, o penúltimo, ele foi levar pro Jaime notícias do William. Né? Que o pai dele morreu, que o William vai se tornar Lorde, Conde, sei lá e tal. E aí o Lord Jon pergunta: você não vai sentir saudades? Ele fala: talvez voltarei, né? Vou sentir saudades e tudo. Então ele deixa meio que aberto. E como a Ju falou, né? Parece que eu considero ele como parte da família. Eu só sinto que não contaram pra ele. Não sei se contam no livro, mas na série não contaram para ele a questão de ser viajantes do tempo, né? Eu acho que ele seria muito legal contar para ele, na minha concepção, assim. Não, talvez não o Lord Jon do livro, mas o Lord Jon da série aceitaria, sim, tranquilamente. Eu acho também. Eu gostaria de ver isso. Queria que eles mudassem isso. O Ju, ele não sabe que a Bria é uma viajante? Na série, não. Pelo que eu me lembro dos livros, não. Ele tem, assim, eu acho que ele suspeita no fim no final, mas nada que tenha tido uma conversa oficial para explicar para ele, não. Eu acho que ele suspeita. Difícil. Eu não sei. Se vocês souberem, vocês que estão aí nos ouvindo, assistindo, pode contar, né? Pelo que a gente saiba, não, né? Nem no livro, nem na série. E o Tim Downey, né? O nosso querido Governor Tryon, o cara mais mau de toda a temporada. Intrometido, falso, arrogante, maldoso, estúpido. Palavras da Ju. Esqueci. Eu achei estranho. Eu falei, que querido isso aí? O Tim pode ser querido. O governador, vontade de dar um soco nele. Insuportável. Faltou alguma característica, meninas, do governador? Acho que não. Acho que é isso mesmo. E outro ator também que passou muito bem o que o personagem, a intenção do personagem ali. Eu acho que faltou vaidade. Ô homem vaidoso, nossa senhora. E ele acaba que ele foi o responsável pelo Jaime vestir o Red Coat na série, né? Sim. E que cena, né? Inesquecível. Maravilhosa. Você gostou, estagiário? Gostei. Do que? Do Jaime de Casa Vermelha? Eu gostei. Já falamos disso, né? Eu falei assim, nunca que ele ia vestir, quer dizer, só sendo chantageado mesmo. Então, foi bom. E o Tim foi fantástico como governador Tryon, fantástico. A interpretação dele, aquela coisa arrogante, petulante e vaidoso, né? Qual é o político que não é? Então,
caracterizado ele, muito bom. E o Jamie consegue, né, querendo ou não, relacionar com ele. O Jamie relaciona com todo mundo, né? Ele tem o Jamie é diplomata, né? Ele é um diplomata. Diplomático. E nessa temporada ele fez 50 anos. Vocês acham que ele são 50 anos bem vividos? Realizados? Ah, com certeza. Bem sofridos também, né? Mas... É mais sofridos do que vividos, nossa. Mas, 50... Ele tá ali com a mulher dele. 20 daí foram muito sofridos, né? 20 desses 50 aí foram muito sofridos. A parte dele é a Claire mesmo, né? A melhor, quer dizer, parte da vida dele, porque, coitado, antes disso. E mesmo com a Claire, não, sofrimento, tá louco. Diana adora fazer um homem sofrer. Adora. E quem viveu naquela época tinha uma vida tão sofrida quanto o Jamie, ou isso foi a DG mesmo, que é uma pessoa perturbada? Ela é perturbada. É lógico que assim, é lógico que viver naquela época era muito difícil, mas assim, tudo acontece com uma pessoa, né? Tudo acontece com uma família. Tudo de ruim que vocês puderem imaginar acontece com aquela família ali. O raio cai sempre naquela parte ali. Sabe aquela história? O raio não cai no mesmo lugar? Com a DG sempre cai. É só pegar aquela cena da Claire com o Jamie agora no último episódio, falando: eu já sobrevivi a uma guerra, a um negócio, a outro negócio, a outro negócio. E você fica assim: meu Deus, é Titi Grey. Minha filha, e a gente que lê os livros, né? A gente pensa: minha filha, mas você ainda vai sobreviver ainda a tanta coisa. O pior seria se o Jamie falasse assim: uai, você viveu isso e eu que vivi isso. Eu tava assistindo até agora. Mas eu acho também que vocês falam tanto da cabeça louca da DG, não estou falando dos estupros aqui, mas é da personalidade tanto da Claire, que ama se enfiar numa confusão, porque fala demais, né? Ela falou que quando ela viu a inglesa estava ali falando um monte, então ela deixou a Claire falar. E o Jamie pela personalidade dele, aquele orgulho, aquela coisa da família, de que ele é o provedor, né? Ele tem que manter aquela coisa. E se não bastasse só a família dele, ele tem todo o Fraser Switch, né? Os colonos dele. Então, eles buscam também esse raio, né? Vocês têm que ver isso também. É difícil viver naquela época, eu imagino, mas é da personalidade dos dois. E eles vão abraçando as pessoas, os personagens, pegam para eles, né, e botam na casa deles, e não sei o quê. Então também, né, é deles. É deles, e quem fez a personalidade deles? Ela. Então é ela. Oh, meu Deus. No final é tudo culpa dela. Esses dois desse jeito. Imagina se essa história é monótona, uma Claire calada. Assim, nossa, essa mulher é uma pamonha. Fala aí. Não, com certeza. Inclusive a DG nos deve uma resposta, né? No Twitter, tô de olho, a DG. Até hoje você não respondeu, daqui a pouco eu vou lá te Não vai responder. Não vai responder. Não tem nada de que leve ou que induza alguém a pensar no final dessa história. Essa ainda mais se por um acaso alguma coisinha ali tiver certa, ela não vai dar essa moral. Porque não sabe que perguntou sobre a questão da Claire, né? Da viagem no tempo dela e tudo. Depois, quem quiser. A gente vai fazer depois, mais pra frente, a gente vai fazer um sketch sobre isso também, né? Sobre uma teoria disso, eu tava vendo, né? Fiz até um post no Outlanders Brasil falando sobre o livro que o nome do Addison, né? O porquê, e ela falou numa entrevista que ela quis homenagear Humberto Eco, que é o autor do livro. E aí eu falava assim: meu Deus do céu. O problema não é esse, o problema é o ano, porque a DG, o negócio da história é o tempo. E eu achei uma coincidência tão grande o livro ter sido, o nome da Rosa que eu estou falando, tá? Ter sido lançado em 1980. Em 1980 é o ano que, spoiler, que a Bri vive quando ela volta, né, pro tempo dela.
Então achei assim, não tem coisa. É lógico que ela vai dizer, não, é uma homenagem ao Humberto Eco. Eu até achei, porque eu sou de fuçar, os preferidos dela, e nenhuma vez ela cita o Humberto Eco como um dos autores preferidos de leitura dela, apesar dela ler muito. Ela nem menciona ele na vida, então deixa ela falar o que ela quiser lá. E eu fico com as minhas teorias aqui, esperando esse Mas vamos final. fazer um podcast sobre essa teoria do inverso que chama. Fica de olho, fica ligado que vamos ter esse sketch sobre isso. Mas falando em Claire, né, a gente não pode deixar a Claire personagem para trás, né? A mulher mais forte que existe no século no mundo, né? Interpretada por outra mulher super forte que existe. E eu queria saber de vocês, o que falta para acontecer na vida da nossa heroína? Já que a gente já citou tudo que pode, né? Tudo que ela já passou. Falta ainda muita coisa. Mas esse sofrimento não falta mais nada. Eu acho que tá bom já de sofrimento. Coitada da Claire. Eu achei que foi uma temporada muito forte para Claire. Mesmo com o livro 5 não sendo um livro tão forte para Claire como foi a temporada. A Catriona mesma falou que no livro não tem tanta história assim para Claire e tal, mas que eles conseguiram adaptar e fazer de um jeito que colocassem ela no centro da história. Essa história toda dela do Dr. Rawlings, né? Dr. Rawlings. Que acaba que gera depois o fatídico sequestro e tudo que acontece. Achei que ficou bem embolado na série. Teve início, meio e fim, foi construindo ao longo da temporada toda essa história. A gente começou lá nos primeiros episódios, né? E acabou lá no final com um fechamento certinho. Achei que foi muito bem feito esse plot aí. Eu também gostei bastante de como eles deram um gás e contaram essa história. Foi de uma maneira muito inteligente. Começa com uma ação da Claire de ninguém levar ela a sério. Aí ela assume o pseudônimo de Dr. Rawlings. Aí, por um acidente com Fergus, isso acaba espalhado, né, na região. E daí a coisa perde o controle e ela assume ódio de algumas pessoas. Algumas pessoas começam a desenvolver ódio por ela por causa disso e também por causa da impetuosidade que a Claire tem, né, e tal, que foram os Browns, né? Os Browns, eles criam, né, essa antipatia toda por ela, principalmente o Lion, que culmina com o sequestro. Então foi uma história muito amarradinha. Os roteiristas tiveram muita sagacidade, né, em como desenvolver isso, em como escrever isso. Foi muito bom. A Claire também foi responsável pela penicilina, né, que ela descobriu antes mesmo da história dizer que a penicilina existe. Qual o limite do conhecimento da Claire? E a gente teve a Claire, muito da Claire médica nessa temporada, né? Coisa que a temporada passada ficou um pouquinho para trás. E nessa temporada a gente teve de novo. E ela, em relação a outras temporadas, ela teve poucas falas, né? E não precisou também, porque interpretou só no olhar dela, a presença dela. Pois é, mas tem uma outra coisa que a Claire vai fazer que vai ultrapassar os conhecimentos da medicina, como foi a penicilina e etc e tal? Vai haver algo assim? Spoiler? Eu acho que a partir da penicilina, né? Quando ela trata a sífilis, né? De uma forma mais... ela trata a sífilis com a penicilina, e naquela época não existia. Um diagnóstico de sífilis para uma pessoa daquela época era morte, sabe? Era enlouquecer e morrer, era ter aquilo tudo. E a anestesia, né? Que ela vai inventar ainda. Sim. Anestesia. Então tem, né? Então tem mais coisa da Claire vindo por aí. Tem. Agora ela encontra, né, com o índio, o Índigo Donor, né? Que é um plot também que começou e vai continuar, né, meninas? Continua, acho que sim. Dá pra confiar nele? Dá pra confiar no Índigo? Não. Não.
A resposta é não? Eu não sei, eu não li o livro, então eu não sei. Quer dizer, eu li o livro 6, mas eu não li o finalzinho, não. E já a partir daí já não li mais. Foi quando começou o CIS, nunca mais eu tive a oportunidade de ler nenhum livro. Já acabou a vida. Começou o CIS e a vida acabou. Então não dá pra confiar, né? Não. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre sogro e genro. O relacionamento que Roger e Jamie construíram. Vocês acham que vai ficar? Vai crescer mais, né? Agora sim, né? Agora sim, depois de tudo que aconteceu, eles assumem mesmo um relacionamento familiar de sogro e genro e de muita confiança ali. Se o Roger parar de querer ser Jimmy, porque também esse é um grande problema dele, né? Que ele não... Ele tinha parece uma competição, parece a coisa de mulher até, sabe? Eu falo assim, até nos livros isso também fica bem nítido, a necessidade que ele tinha e também de provar para o Jimmy alguma coisa. Eu acho que a série também vai arrumar, porque era chato aquilo no livro, eu achava, não tinha necessidade, parecia uma rivalidade, assim, uma coisa para completar a chatice do Roger, sabe? Mas sim. Eu acho que a série não vai se apegar a isso, não. Acho que vai crescer esse relacionamento deles. Eu espero que fique cada vez melhor. E o relacionamento de Jamie e Claire ainda vai surpreender a gente? Porque algumas pessoas acharam ruim, né? De não ter essas cenas, né? De sexo, amor e paixão e tal. Mas foi uma temporada linda, né? Do relacionamento dos dois. Eu achei a temporada nesse aspecto dos dois, eu achei muito forte, muito boa. Mostrou perfeitamente o amadurecimento assim, dos dois como casal. Mostrou o entendimento que eles têm, o laço, o tipo de relacionamento. Acho que foi muito boa nisso. Eu acho que assim, eu já falei também, quem reclama esses amores de vida inteira, eles não é um sexo que sustenta um casamento, apesar dele ser boa parte dele. É o companheirismo, a cumplicidade, e tá ali nos dois isso. E isso ficou muito claro nessa temporada do que eles estão construindo, né? Então, são outros desejos, outros anseios, a família, né? Antes era só Jimmy e Claire, agora tem a Brianna, tem Neto, tem Fraser Smith. É o outro contexto da vida deles. Eu não acho que faltou nada aí. Muito pelo contrário, ainda tem para mostrar mais. As cenas mesmo de sexo, todo mundo queria, tivemos na temporada. Todas as cenas icônicas para todo o fanservice possível, a gente teve nessa temporada, coisa que na quarta não teve, faltou um monte. Nessa a gente teve tudo. E eles fizeram de forma, para mim, não devendo nada ao que eles eram antes. Para mim não tem essa questão de a química não é mais a mesma, mudou. Para mim não mudou absolutamente nada. Para mim eles conseguem mostrar o amadurecimento do casal e a mudança na relação. É diferente daquela coisa dos dois se conhecendo e se apaixonando, aquela coisa, aquele fogo do início, para agora, depois de, 20 e tantos anos. Então muda realmente. Mas eles continuam sendo os dois, e tem ainda o fogo, tem a paixão, tem tudo, e eles conseguem mostrar tudo isso. Pra mim, não tem diferença. Foi o tal do fazendo amor sem fazer amor, né? Exatamente. A gente teve aquela cena icônica, linda. Eu acho que a série toda, né? Todas as cenas dele, acho que no fim foi isso mesmo. Muito bonito. E eles tiveram nessa temporada por 2 vezes a iminência de uma separação, né? Então a gente teve essa angústia de novo, não só com o Jamie ali quase morrendo por causa da picada, né? Da cobra, e a Claire traz ele de volta, né? Daquele jeito, do jeito Claire. Traz ele de volta, uma cena com bastante sensibilidade, apesar. Foi uma cena muito sensível, foi uma cena muito linda. Com uma intimidade enorme. Sim. E depois no resgate, né? Ali e o medo do Jamie
Claire quebrar. O medo do Jamie em nenhum momento foi dela morrer, sabe? Dele não conseguir chegar em tempo, dela quebrar, dela não ser mais o que ela é e de tudo que ele ama nela, aquela coisa toda e tal. Então eles tiveram aqui aquela iminência ali e eles mostraram o quanto eles se amam, o quanto aquilo ali é raro. E as cenas favoritas de vocês? Nós separamos aqui várias cenas marcantes e tudo, mas eu queria ver de vocês assim, porque não dá pra falar todas, né? Nós já estamos com um tempo grande. Me fala aí, sua cena favorita, ou as duas, ou as três. Que é difícil, né? Tem tantas cenas aqui, né? Várias, mas separa aí pra gente, fala aí. Eu acho que sempre minhas cenas favoritas de Outlander são Jamie e Claire, assim. Por isso que eles são a alma da série mesmo. Então, pra mim, a cena do episódio da picada de cobra, que Jamie morrendo, ela trazendo ele de volta, o desespero dela, aquela cena inteira, ela é muito linda, ela é maravilhosa. Eu acho que aquilo ali foi uma obra de arte mesmo. Eles fizeram de uma maneira única. Então acho que aquela cena é a minha cena favorita da temporada. Apesar de ter tido várias, mas aquela cena eu acho que é a minha favorita. Ué, que bom, não teve nem dificuldade. Vai lá, Ju, você. A Ju caiu. Estagiária, vai você. Eu como estagiária, vou me negar a responder, só porque você não aparecer. E não tenho cena favorita. Eu não tenho nada. Eu tenho tudo que eu vi, eu gostei. A primeira cena, abertura, pronto, já amei. É a minha primeira cena preferida. Porque escutar aquela musiquinha de novo e as druidas dançando. Meu Deus, você fica toda emocionada. Dá vontade de sair dançando na sala, rodopiando, né? Quando começa uma temporada nova, você fala assim, nossa, vai começar, você tá tão excitada assim com o negócio. Mas não, né? Então eu não consigo definir. Eu gostei tanto dessa temporada, gostei muito, muito. Que apesar de ser tão violenta, teve cenas de violência, né? A morte do Burnett, os estupros, aquela arrogância, aquela chatice dos irmãos Brown, mas foi de uma leveza ao mesmo tempo. Foi tudo para mim na medida perfeita. Eu não tenho o que falar dessa temporada. Eu amei a temporada 5. Vou reprisá-la milhões de vezes, já que eu não vi a 4, né? Parei ali na metade. Então, olha que diferença, né? Tipo, da pior temporada para uma das melhores. Pode ser Outlander, mas quando o troço me empaca, eu falo, não vou assistir. Porque eu não quero aumentar a minha decepção. Então eu paro. Senão eu não acredito que eles estão fazendo isso. Então parei de assistir. Porque realmente eu não gostei. Até estava conversando com meu irmão, que ele é outro maníaco com Outlander. Virou, né? Não sei por que virou. Mas ele fala assim, você não quer tentar assistir? Não é tão ruim. Eu falei, não, é péssima. Não vou ter que ver isso. Eu não consigo. O negócio começa, então não vai. Então, assim, eu não tenho o que falar. Eu acho que talvez até por isso eu tenha gostado tanto da quinta. Porque você não estava esperando tanto. Exatamente. Ai. Quando você não cria aquela expectativa, né? Eu não criei diante do que eu vi na 4, falei, vamos ver o que eles vão fazer. Então, eu vou me negar essas 3 coisas preferidas, porque pra mim tudo foi preferido. E você, Ju? A última cena é sensacional, sabe? Os dois na cama, deitados ali. Aquilo ali é muito simbólico. Aquilo ali é uma obra de arte, sabe? Você tira uma foto daquilo ali, é uma obra de arte. São muitos significados e discursos ali presentes. Sensacional. E acho que eu me surpreendi muito com esse devaneio, vislumbre da Claire no futuro, nos anos 70, que ela tem ali durante o sequestro dela. Aquilo ali foi bem legal também de acompanhar. Foi surpreendente. Foi surpreendente ver aquilo. Eu, sinceramente, é a cena dos dois dançando numa terça-feira à noite na casa deles. Aí, pra mim, eu fiquei toda temporada depois que eu vi aquela cena.
Mas não ficou guardado na minha cabeça. Assim como ficou você fazendo a legenda, porque parou a legenda pra ficar imaginando Sam e Kate na casa deles. Uma terça-feira à noite. Comendo macarrão e dançando. Gente, aquilo ali não teve nada melhor da temporada inteira. Pena que foi tirado de um momento tão triste, né? Mas eu consegui, eu sou pragmática, eu consegui separar e eu peguei só aquele pedacinho ali e guardei no potinho. Linda aquela cena mesmo. Aquilo foi um presente que deram pra gente, né? Foi. E as outras duas cenas seriam a Lizzie despedindo da Brie, que pra mim também é outra coisa sensacional, e a Marjorie descobrindo que o cadáver do cara, que eu esqueci o nome, tava na mesa da Claire. Ah, gente! Essa cena é muito boa. Foram as cenas que eu não consigo esquecer. Gostei muito. Mas vamos falar um pouquinho da produção de Outlander. Né? A quinta temporada ela ganhou nota 9,5 no Rotten Tomatoes, que foi a maior nota da série. Qual a nota que vocês dão para a temporada? De 10. De 10? É. Eu dou um 9. Acho que a temporada dou um 9. foi bem boa a temporada. E você, estagiária? Tô 10. Estagiária, assim, vai fazer até uma camisa. Season 5. Eu gostei. Olha, fui lá pra primeira temporada de volta, que sempre elegi como a melhor delas, a primeira temporada, mas eu adorei. Gostei muito. E a edição? O que vocês acharam? Oi? A edição. A edição foi o problema da temporada, né? Acho que foi o grande problema dessa temporada foi a edição. Se a gente puder dizer que a temporada teve um problema, o problema foi a edição. Eu acho que tinha muita história pra contar. Tinha que condensar aquilo tudo ali. É um problema você escolher na ilha de edição o que entra e o que sai. Eles deram uma pecada nisso e alguns cortes também, sabe? Uns cortes secos, umas cenas sem fim, aquilo ali foi um pouco estranho. Esse não foi um problema. O que incomodou na temporada, eu acho que foi isso, assim. Foi a edição. O roteiro, adaptação de livro e série, estagiária, o que você achou? Eu achei fantástico, assim, que a gente fica sempre imaginando o que eles vão colocar ou como vão mostrar, né? Principalmente o livro 5, que é taxado como o pior deles. Pois é. Então, eu acho que eles fizeram um trabalho primoroso. Eu gostei bastante. Nossa, eu não tenho o que falar dessa temporada, gente. Achei que ser um livro tão difícil de adaptar, achei que o trabalho deles de adaptação realmente foi um dos melhores da série inteira, porque era o livro, acho que o mais difícil de todos de adaptar mesmo. E eles conseguiram fazer uma temporada ótima com esse livro. Até o próprio Matt falou que ele tá fazendo agora o roteiro, né, da sexta, ele falou que o livro 6 é muito mais fácil de adaptar. O 5 foi um desafio. Fizeram milagre, viu? Você quer falar, Ju, sobre o roteiro? Não, eu concordo com elas. Foi um super desafio colocar isso na tela mesmo. Era muita história para contar, muita história inútil que precisava dar uma floreada, uma melhorada, e eles conseguiram trabalhar bem. Assim, eu vou colocar tudo no pacote só. A fotografia, a direção de arte e a direção. Porque eu acho que um tá ligado ao outro, né? O que vocês acharam? Porque eu achei bem diferente, a fotografia, então, muito diferente da temporada 4. Muito. A fotografia de Outlander sempre chamou muita atenção, principalmente quando eles estavam na Escócia, né? Que era uma coisa absurda de linda. E aí, quando muda a temporada 4, quando eles estão na América, eu acho que caiu bastante. E a direção de arte, a fotografia, eu acho que deu uma caída boa. Mas essa temporada, eles conseguiram voltar aquela coisa de Outlander mesmo, no padrão
de montar. De... 4, né? Vamos contar de novo. Nossa. Eu acho que eles podiam fazer a temporada 4 de novo. Na minha o livro para mim é um dos meus preferidos. Eu gosto muito quando eles começam essa nova construção de vida. Eu acho um livro excelente. Fizeram aquela... Não tenho palavras para dizer o que era aquilo que eu estava assistindo. Cagada. E sobre... Você quer falar, Ju? Sobre a direção de arte? Fotografia? Vou sentir falta do John. Vou sentir muito a falta. Ele vai fazer falta mesmo. É maravilhoso, né? Vamos ver se eles vão arrumar alguém à altura dele para fazer a 6ª temporada em diante, porque ele é muito bom. Mas, por exemplo, a Terry, né? A Terry saiu e eu não achei que o figurino ficou a desejar. A gente achou que ia ficar e realmente não ficou, não. Fizeram um trabalho muito bom. Eu achei que ela trouxe aquela simplicidade, os tons de terra. Enfim, eu gostei da forma do figurino dela. Fora as perucas, né, gente? Que, meu Deus do céu. Só as perucas terem mudado, meu Deus do céu. Que coisa. Aquilo dá um ar diferente você vê. Eu vejo as fotos da 4ª temporada com aquela peruca, eu fico, meu Deus, que coisa horrorosa, gente. O que fizeram isso com eles? E Katrina e Sam como produtores? Nota 10, nota 1, 5, 10, 15, 1 milhão? 1 milhão. Nota 10, acho que foi o grande diferencial dessa temporada. Acho que se a gente teve uma temporada grande e do jeito que foi essa temporada, acho que deve muito aos dois. Eu acho que os dois ouviram os fãs, ouviram as críticas. Eu acho que eles lutaram mesmo, batalharam para mudar as coisas, para melhorar. E eles conhecem os personagens, né? Isso conta muito. Então, acho que fez diferença total. Mais do que conhece, Flávia, eles amam os personagens. Amam mesmo, sabe? É mais do que uma identificação. Aquilo ali é mais do que um trabalho. Eu acordo cedo e vou trabalhar e volto para minha casa. Eles amam aquilo ali. Jamie e Claire fazem parte da vida deles dentro de casa. Então foi bonito ver, principalmente nesses últimos episódios que eles falaram que eles tiveram mais influência. Foi nítido, sabe? Deu pra ver a influência deles, assim. Coisas que eles batalharam pra ter, tipo o Sam, que insistiu no head coach e todo mundo achou que não fosse funcionar e funcionou super bem. Todo o trabalho da Katrina, o envolvimento dela nesse último episódio, com todo esse devaneio da Claire e tudo isso, que muita coisa ali foi dela, foi fantástico. Acho que sem isso, eu acho que a temporada não teria sido o que foi. E agora que eles vão ter mais tempo, né, de pensar, de produzir com calma, por causa da quarentena, talvez essa 6ª temporada será ainda melhor. Terá mais influência ainda, né? Porque eles não têm como acelerar o processo, né? O processo vai ter que ser realmente lento, devagar, minucioso. E eles mesmos falaram que, como eles estavam ainda aprendendo essa coisa toda de produzir, eles ainda estavam engatinhando nisso, vendo o que eles podiam, como podiam. Então, mais pro final é que eles conseguiram botar em prática. Então, acredito que na 6ª, então, vai deslanchar. Sim. E quem sabe a gente vai ver em um episódio, talvez, dirigido, né, por Katrina, ela quer tudo isso. É impossível. Né? Ela conquistou a produção, quem sabe ela não conquiste agora a direção. Pelo menos ser a assistente do diretor, talvez. Não é possível a direção, tanto para um quanto para o outro. Isso a gente vê muito em série. Atores que se tornam produtores e fazem, e depois eles dirigem episódios da série. Isso acontece bastante, é muito comum. E eles dois têm interesse nisso, eles dois têm interesse em aprender, então eu acho muito possível, tanto ela quanto ele, dirigirem um episódio nessa temporada que vem, até mais de um, pode ser.
Então, eu vou fazer uma pergunta para a Ju aqui, para as meninas em geral, que vai ser tema do nosso próximo Ciscast. A resposta é uma resposta generalizada, porque a gente vai entrar mais a fundo no próximo. Fique ligado. No fim, Outlander poderia ganhar prêmios com essa temporada? Se sim, né, quais? Sim. Tem uma temporada forte, atuações fortes, tem episódios fortes. A crítica aprovou. O Rotten Tomatoes é um site que reúne a crítica, né? Faz uma média de críticas. Então você tem uma média 9,5, significa bastante. É bem forte. O que depende é a campanha que a Stars vai fazer. A gente tá na mão da Stars. Ou seja, né? I'm sorry. A gente vai falar sobre isso detalhadamente, explicar como que isso tudo funciona, mas tem muito potencial, mas a gente está na mão das Stars. A gente vai falar sobre como funcionam as premiações, quais existem, quais Outlander pode entrar, quais Outlander já ganhou, quais as chances, como que funciona, né, por trás das câmeras, o que a Stars faz para que a Outlander ganhe ou não essas premiações. Então, isso tudo vai ser falado no nosso próximo Ciscast. E o outro será sobre spoiler, né, da temporada 6 e 7. Então, fiquem ligados. Nós já passamos aqui, a gente jura de pé junto antes de começar. A gente fala assim, olha, só pode ser 1 hora, só pode ser 1 hora, só pode ser 1 hora, e nunca é 1 hora. E olha que eu passei assim, um tanto do roteiro para chegar a essa 1h26. Então nós vamos encerrar por aqui. Graças a Deus eu não tive maiores imprevistos, deu tudo certo. Deu tudo certo, viu? Bianca, agradece aos seus meninos, eles foram ótimos, se comportaram. Você já viu se tá tudo inteiro, se a casa tá inteira, se os dois estão bem. Eles estão muito em silêncio. Mas obrigada pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Ele vai sair tanto no podcast, né, nos locais que a gente já tira mesmo, já coloca, Spotify, etc. Também vai sair no YouTube. Para você ver, se quiser ver, né, nossos rostinhos e acompanhar, também vai ser possível. Ok? Teremos um podcast em áudio e vídeo agora, com mais frequência. Sim, porque a gente gosta, né? Minha internet nem colabora, né? Minha internet colabora só um pouquinho. Ju, a gente te viu e ouvimos você o podcast inteiro, fica tranquilo. A estagiária, como disse no princípio, ela pediu, pelo amor de Deus, deixa eu mostrar minha cara e tudo. Nós, não pode. Então, infelizmente, a estagiária vai aparecer só o ícone dela ali. E quem sabe um dia, talvez, a gente libere os direitos autorais da estagiária. A estagiária não é liberada para aparecer. Não. Mas, meninas e meninos, né, Sister and Bros, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia, por nos escutar, por nos seguir. E eu vou deixar o meu tchau aqui e passo para vocês, meninas. Um beijo. Beijo, pessoal. Não parei nada não, esqueci. Tchau. Manda um beijo. Pronto. Um beijo, vou desligar. Como é que desliga? Achei o botão. Beijo, gente. Até a próxima.